Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Nós saímos do primeiro bloco e você estava falando do bistrô da Oscar Freire, você falou do Atala, mas aí você ainda estava pulando de galho em galho, né? E como é que entrou como é que abriu essa porta do GNT para você? Isso foi uma coisa assim, as pessoas totalmente inesperada. As pessoas acham que reality show é tudo carta marcada. Eu sou uma prova viva de que não. Não conheço ninguém. Uma amiga me fez um post no Facebook com o link do programa, que eu não assistia, porque eu trabalhava das 8 da manhã à meia-noite todos os dias, ou seja, televisão não via. Com o link do programa. Eu cliquei, não conhecia, era a segunda edição, mas eu não conhecia. Eu cliquei, era fácil de se inscrever. Era só preencher os dados, mandar uma foto de prato, uma receita, uma foto sua, e era isso, a inscrição inicial. E aí eu me inscrevi, e aí eles me chamaram para a segunda parte do processo seletivo, que era em vídeo, e depois para a terceira parte de entrevista, e me selecionaram para o programa. Simples assim. E aí, chegou lá, você começou... Como é que você começou com o Anquier? O Olivier é o apresentador do programa. Do Cozinheiros em Ação. Do Cozinheiros em Ação, exatamente. Foi assim que eu conheci o Olivier. Ele apresenta o Cozinheiros em Ação, apresenta até hoje. E aí tem mais 3 jurados, que são 3 cozinheiros maravilhosos. Quem foram? Uma é a Renata Vanzetto, ela é a dona do Maracutai, de São Paulo. Ela tem outro restaurante em Ilhabela também, acho que também tem outros em São Paulo. Tem o Ema também em São Paulo, uma cozinheira super nova, ela tem acho que 25 anos, sei lá, e ela é maravilhosa. A Mônica Rangel, que é uma das principais cozinheiras do Brasil, ela tem um restaurante em Visconde de Mauá, Gosto com Gosto. E o Ivan Ascar, que tem o Alma em São Paulo, que também é um restaurante maravilhoso. Eles foram os 3 jurados do meu programa. E foi uma experiência maravilhosa, né? Reality show é uma loucura. Assim, mexe com o seu emocional. Nossa, eles deixam você num esquema de tensão mesmo. Eles querem, né, tirar tudo. Mas foi uma super experiência, assim, porque a gente grava corrido, né? Foram acho que 15 dias corridos que a gente gravou, assim. Então, todo dia... E todo dia você pode sair, né? Era eliminação, todo programa tinha uma eliminação diferente. Quando terminou o Cozinheiros em Ação, você voltou para Ribeirão ou você ainda ficou em São Paulo? Não, eu ainda fiquei em São Paulo quase 2 anos. Aonde? Então, mas aí eu comecei a fazer eventos só. Sozinha? Sozinha. Só fazer evento na casa das pessoas, evento particular. E como é que te contratavam uma ilustre desconhecida? Não, é porque eu já não era, né, a esse ponto uma ilustre desconhecida mais. E através das minhas páginas que eu tinha na rede social, e aí as pessoas que me conheciam já por causa do programa, que queriam comer minha comida, e aí eu fui nesse esquema trabalhando com o evento. Eu tentei, eu queria abrir um food truck, aí eu fiquei fazendo esse projeto, mas depois eu desisti, achei que ia ser uma coisa que ia ser muito passageira. E aí depois resolvi voltar para Ribeirão, por causa da minha família em primeiro lugar, porque a minha família toda estava aqui, estava todo mundo querendo que eu voltasse. Porque é melhor para minha filha, porque lá a gente ficava, era difícil, né, para ela ficar aqui, ela tem o suporte da família inteira, lá não tinha. Então voltamos para Ribeirão, e foi aí onde surgiu a ideia do restaurante, do Cozinha. Você recebe ainda convites de São Paulo para voltar, para fazer evento, alguma coisa? Para fazer evento sempre, mas eu não tenho feito mais. Agora que até o restaurante abriu eu ainda fazia. Agora eu não faço mais porque o restaurante toma conta da minha vida, graças a Deus, então assim, não tenho tempo. Então não estou fazendo. Quer dizer, provavelmente vai acabar caindo no esquecimento, né, São Paulo? Porque o fato de você não estar mais lá, você vai acabar caindo no esquecimento. Seria como perder o bonde da história. Você tem medo disso ou tanto faz? Não, porque na verdade eu não tenho nenhuma pretensão de ser famosa e de ser... Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, seja lá onde eu estiver. Eu quero fazer meu trabalho bem feito aqui no meu restaurante, eu quero que as pessoas sentem aqui, saiam felizes. É só isso que eu quero. Se for aqui, se for em São Paulo, se for em qualquer lugar, para mim não faz a menor diferença. E você, quando veio com essa proposta com os seus sócios, quantos sócios são aqui? Nós somos em 4 sócios, sou eu e mais 3 dos meus irmãos. Nós somos em 6 irmãos, mas aqui nós somos 4 irmãos sócios. E no Cozinha, onde nós estamos gravando, viu? Deixar claro isso para vocês, é um lugar extremamente descolado, é um lugar extremamente agradável aqui no Independência Center. É esse o lugar que você planejou?
É isso que você queria? É exatamente isso que a gente queria. E assim, cada coisa, cada detalhe foi pensado e grande parte foi feita pelas nossas próprias mãos, inclusive as luminárias, as galinhas, muita parte de pintura. A gente fez questão de fazer uma coisa que tivesse um caráter emocional e afetivo. Essas mesinhas nesse estilo, desse jeito, é o que você pretendia? É exatamente o que a gente queria. Quer dizer que você tem um prato no almoço por dia, que com um preço extremamente convidativo, mas não, é um prato elaborado, por mais simples que ele seja. Sim. Assim, toda comida que sai daqui é uma comida que foi pensada, que foi feita com amor e com carinho e dedicação por mim. Eu tenho as minhas meninas na cozinha que são maravilhosas, que me ajudam em tudo, que sem elas não tinha restaurante. Mas assim, não tem nada que sai daqui se eu não coloque a mão. Bom, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos chamar o intervalo, porque agora no terceiro bloco nós vamos para a cozinha. E a Carol vai preparar uma massa carbonara, mas não ela já deu toque que é uma carbonara tradicional. Atenção aí, você que gosta de cozinha, todo mundo que gosta de cozinha. É uma massa tradicional carbonara italiana, não é o jeito que faz a massa carbonara no Brasil, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta, até já. Fomos gerados na mais bonita das esferas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Olá, boa noite. No programa de hoje recebo a chefe de cozinha, Carol Quartim. Carol, obrigado por estar aqui comigo. Obrigada a você. Depois de tantos anos, etc., minha amiga virou famosa, gente. Ficou agora top. Veio aqui e não abandonou Ribeirão Preto, mantendo suas raízes em Ribeirão Preto. Já te perguntei até quando, mas enfim. Mas obrigado por me receber aqui. O prazer é todo meu. No estabelecimento, como chama aqui? Cozinha. Cozinha. Fica no Independência Center, na Avenida Independência. Essa premiada chefe que trabalhou com o Olivier Anquier e ganhou o o programa Cozinheiros em Ação do GNT. Então, você já sabe que ela tem currículo e know-how para isso. E vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. No último bloco do programa, ela vai cozinhar para a gente. Carol, me fala, quando é que começou essa paixão pela cozinha? Você achava que ia chegar onde chegou? Na verdade, assim, eu sempre gostei de cozinhar desde pequena. Meu pai cozinhava muito em casa, sempre cozinhou pra gente. Meu avô também cozinhava bastante. Eu sempre gostei de cozinhar, desde pequena. 10, 11 anos eu já comprava aquelas revistinhas, sabe? Que se vende no jornal, aquelas revistinhas pequenininhas, que tinha um monte de receita, e eu fazia em casa, jogava um monte de coisa fora, que dava tudo errado. E a família dela, a família Quartim, é muito tradicional de Ribeirão Preto, é antiga, hein? Talvez não seja um nome que soe como outras raízes de Balbo, Cury, Biagi, mas a família Quartim é antiga e numerosa em Ribeirão Preto. Numerosa. E aí eu sempre tive esse interesse de cozinhar, mas nunca imaginei como uma profissão. Sempre achei como um hobby. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. E cozinhar é aquela coisa, né? Você não precisa ter um restaurante para cozinhar. Você cozinha em casa todo dia. É uma coisa muito acessível. Então eu sempre cozinhei. E quando eu estava nos meus 20 e poucos anos, sem ter resolvido direito a profissão... 20 e poucos anos faz quantos anos para o telespectador saber? 3. 3. Pode falar. 3 anos. Foi logo depois que eu tive a minha filha. Que eu me vi numa situação de não ter uma profissão e comecei a me questionar, né? Farei o que da minha vida? E a única coisa, eu queria ser feliz, né? Não queria só trabalhar. E sempre pensei, falei, bom... todo mundo gostaria, né? É o sonho de todo mundo. Pra isso dar certo, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto. E que minimamente eu faço bem. E a única coisa que vinha na minha cabeça era cozinhar. Aí pensei, falei, porra, tô já meio velha, eu já tava com 20 muitos, não eram 20 e poucos, já eram uns 26 anos, sei lá. Nossa, super velha. Não era velha, mas sei lá, para começar uma carreira, principalmente na cozinha. A carreira na cozinha, eu já tinha uma filha pequena. O médico começa a carreira, na verdade, depois dos 30. Só que você vai se especializando. Você vai estudando. E eu com uma filha pequena, você fala, vai entrar... Porque o trabalho na cozinha profissional
É um trabalho pesado. Exige muitas horas de trabalho, exige do físico, exige você abrir mão. Tudo. Você abre mão de uma grande parte da sua vida social e você só trabalha. E aí eu fiquei questionando, será que eu consigo? Será que dá para fazer isso agora? Mas eu resolvi tentar a sorte. E aí eu tenho uma amiga nossa em comum, Isabela Romero, que tem ainda um buffet e me convidou para trabalhar com ela, mesmo sem eu ter experiência, mesmo sem eu ter curso, sem eu ter nada, ela confiou em mim. E eu comecei a trabalhar com ela. E aí foi assim que eu comecei a trabalhar profissionalmente na cozinha. E a Isa é mão cheia, boleira, uma doceira. Boleira maravilhosa. Não conheço bolos melhores e mais bonitos que o da Isabela. Sim, e eu aprendi muita coisa com ela, nessa época que eu trabalhei com ela. E depois disso, aí quando eu comecei a trabalhar mesmo, aí aquele comichãozinho, ficou um comichãozão, e eu sabia que era isso que eu queria fazer. Só que eu achava que em Ribeirão não tinha, né? Porque eu queria trabalhar em restaurante. Eu não via muito por onde eu consegui essa especialização que eu queria em restaurante, ter essa experiência em restaurante grande. E aí eu fui para São Paulo tentar a sorte. Cara e coragem, mala e cuia? Com a cara, coragem, um monte de currículo vazio na mão, né? Porque meu currículo era praticamente vazio. Eu fui numa esperança quase que inocente de achar que em 3 meses eu resolveria tudo. Então eu falei, bom, eu vou 3 meses, tá tudo certo, eu levo ela. Demorou 2 anos e meio. Mas as coisas foram dando certo, né? Então aí eu fui aguentando todo o drama. E quem assistiu o programa do GNT sabe, né, o quanto que eu chorava, o quanto que eu passei chorando todo esse período por ter que ficar longe da minha filha. Mas eu também faço por ela. E aí aquela coisa, né? Eu sempre acredito que filho feliz é filho de pai e mãe feliz e satisfeito e realizado. Então eu acabei deixando a Maria em Ribeirão e ficando quase 2 anos e meio em São Paulo sem ela. Nessa época foi um período difícil, mas... E você foi distribuindo currículo, foi batendo de porta em porta, no peito, na raça, na cara, na coragem? Currículo, eu peguei, fiz uma lista dos restaurantes que eu queria trabalhar e saí andando a pé, porque eu achando que... Eu tenho essa coisa de achar que a força, a energia que você coloca na coisa faz com que dê certo. Então eu falei, não, eu vou a pé. Andei, assim, quilômetros entregando currículo e deu certo. E quais os restaurantes que você queria trabalhar? Conta aí pra gente, vai. Só pra gente poder ilustrar pro pessoal, porque se você queria trabalhar, porque é bom. A gente quer saber quais são. Eu queria trabalhar, obviamente, no restaurante do Atala, que eu fiz um estágio lá de 90 dias. Não foi a minha primeira experiência lá em São Paulo. Eu queria trabalhar em restaurantes que tivessem movimento. Restaurantes que tivessem movimento. Eu trabalhei no Paris 6, que eles atendem lá por mês coisa de 30 mil pessoas no restaurante. Então, assim, pra mim foi uma escola. Tava cotado para vir para Ribeirão, não sei se vem. Pra mim foi uma escola porque a gente atendia, assim, muita gente. E a gente era uma cozinha grande, mais de 40 pessoas trabalhando na cozinha. E depois de lá eu não perdi o medo de trabalhar em qualquer cozinha. Porque é um ritmo alucinante. Então, assim, eu aprendi bastante coisa de ritmo de cozinha lá. Mas eu comecei mesmo, o primeiro lugar que eu consegui trabalhar lá foi numa boulangerie, que é uma casa de pães, que até fechou já em São Paulo, era em Moema, que chamava Bledon. Então eu comecei lá, depois eu fui para Paris 6. Atala. Aí eu fiz o Dom junto com outro restaurante no Oscar Freire, que chama Oscar Bistrô. E aí depois disso que veio o programa O Cozinha e Desenhação. O Oscar Bistrô é uma gagacinha, aquela portinha. Isso, aquela portinha ali. Então, uma gagacinha. Exatamente. E eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. O que você vê e sente, reproduzimos com fidelidade no papel. Em revistas, livros, catálogos, tabloides, agendas, calendários, embalagens e impressos customizados. A criatividade não tem limites. O nosso desempenho também. Você imagina? A gente imprime. São Francisco Gráfica e Editora. Ligue 21014151. O maior e o mais completo parque gráfico do interior. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 075 7575. Leia, assine, anuncie.
Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Já estamos aqui no bastidor da Carol, onde ela vai fazer essa massa carbonara conforme prometido. Carol, e aí? Então, vou fazer o carbonara, que é o carbonara mais tradicional, mais perto do tradicional italiano, que não vai creme de leite, porque aqui no Brasil a gente costuma fazer com creme de leite. Esse aqui a gente só vai usar os ovos, o parmesão e a panceta. Então vamos lá. E um pouquinho de alho. Então, é muito simples, tá? É fácil, dá pra fazer em coisa de 10 minutinhos. É o tempo de cozinhar a massa. Então, assim, eu já tô aqui com a massa cozida, o espaguete. Eu tô usando espaguete, já tá cozido. Mas em casa, quando você for fazer, já coloca o espaguete pra cozinhar, a água pra ferver e aí já começa. Então eu vou começar com a panceta. Você pode usar bacon também. Eu vou usar a panceta porque eu acho mais gostoso. Qual a diferença de panceta para bacon? É o lugar do poi que é diferente. Tá. Então eu vou colocar um pouquinho de azeite e a panceta para fritar. O ideal é que você não deixe ela fritar até ficar dura. Não, é só até dourar. Até porque com a massa, né, a ideia não é deixá-la crocante, né? Não. Antes de ficar crocante, né? Antes de ficar crocante. Tá. Deixa eu pegar aqui a minha colher que eu esqueci. Tá. Ô Carol, me conta. Oi. E foi rapidinho decidir o local para montar o restaurante em Ribeirão? Na verdade, o local chegou quase que primeiro. Sério? Chegou, eu fiz um evento, um fashion bazar, onde eu tinha uma cozinhinha, que eu servia uma refeição. E o pessoal gostou muito. E uma pessoa me chamou e falou, olha, eles estão abrindo esse lugar, Independência Center, muito bacana, eles estão querendo um restaurante lá. Vai conversar. Aí eu vim, conversei com o Túlio, eu vi o lugar, aí o meu olhinho apareceu. E aí a gente veio com o propósito em cima do lugar que eu já tinha escolhido. Vocês não sabem o cheiro que tá isso aqui. Vocês não têm noção. A Nathalie e o Bruno estão ali atrás, a cara deles, vocês não têm ideia. Mas e aí? Tem uma coisa boa, é cheiro de gordura queimando, né? Nossa, que coisa maravilhosa. E aí, a partir daí, a gente começou a decidir como é que ia ser. Já tinha, a ideia de como seria eu já tinha, como eu gostaria de ter um restaurante. E aí a gente foi adequando a realidade. A possibilidade de perder na panceta. Não faz mal. Aqui é só deixar dourar. Quando começou a dourar, aí a gente vem com alho. Por quê? Não coloca o alho junto, porque o alho queima muito rápido. E aí se você põe o alho junto, o alho vai ficar queimado antes da panceta ficar dourada. Então é uma dica importante. Coloque o alho depois, assim quando a panceta estiver dourando. Aí aqui, ó, enquanto isso eu já tenho aqui um ovo inteiro e mais uma gema. E aí é só você mexer. Bate até começar a esfumar. E aí eu vou colocar também 80 gramas de parmesão ralado. O carbonara tradicional usa o queijo pecorino, mas é um queijo mais caro. Então assim, isso não vai ser um impedidor de você fazer a sua receita. Usa outro tipo de parmesão. Eu aqui vou usar o parmesão comum. O pecorino é um queijo mais caro, né? Não tem dúvida. É um queijo mais caro. Ó, agora eu já vou entrar com alho. Meio alho assim é o suficiente. Ô Carol, e quanto tempo demorou para você montar o cozinha? Uns 6, 7 meses. Nossa, não foi tão rápido então. Não foi. Não foi tão rápido. Bom, você acrescentou meio alho e para ele não queimar, para ele não passar... Agora você tá vendo que já tá dourado, né? Ele já tá douradinho. Para ele não passar, o que a gente faz? Reserva. Tira do fogo. E aí ele vai continuar ainda fritando um pouco aqui. Aí aqui eu vou acrescentar o parmesão. Você tá pondo o parmesão no ovo. No ovo. E aí essa misturinha aqui que a gente vai colocar aqui. Tá. Ainda reservado, né? Pra não... Ainda reservado. Não, eu vou pôr ele no fogo, mas no fogo mais baixo, tá? Quem vê pensa que eu entendo muito de cozinha, falando que tá reservado, né? Mas alguma coisa tá enganando bem, ó. Fica uma massinha. Um creminho. E aí esse creminho, eu vou colocar já até um pouco de sal aqui. Mas depois o sal com a coisa a gente corrige no final. A ideia do carbonara é ficar bem cremoso. Então o segredo é mexer. Agora eu já vou... pode pôr. Eu já vou colocar a massa, que essa massa já está pré-cozida. O segredo da massa. Lá no pacotinho da massa, tá escrito cozimento em 7 minutos, você deixa 6. Cozimento em 10 minutos, você deixa 9.
Por quê? Porque a gente quer uma massa al dente. Claro. E ela vai voltar pro fogo. Se você deixar o tempo certinho, ela vai passar. Vai passar. Então tira sempre um minuto antes. Boa dica, boa dica. Então aí eu vou colocar aqui. Você recebe lá a sua massa carbonara na sua mesa, você não faz nem ideia como é que isso é feito. Aí agora eu vou diminuir aqui o meu fogo, que é agora que a gente vai fazer o negócio ficar cremoso. Então feito isso, eu vou entrar com essa misturinha. Parmesão com o ovo. E um pouquinho da água do cozimento da massa. A gente põe um pouquinho da água do cozimento da massa. Isso aí dá nem uma xícara de café. E aí a gente começa a mexer. Aí a gente vai mexer até ficar cremoso. Tem que mexer, tá? Não adianta deixar. Senão ele não vai virar, não vai ficar cremoso. Pronto, agora nós vamos empratar, quer dizer, a Carol vai empratar, você vai ver como é que ficou esse Agora ele tá prontinho. serviço dela. Vamos lá. Pronto. O nosso carbonara. Então a gente quer mostrar, vamos mostrar isso para o telespectador. Opa. Aqui. Nós vamos encerrar esse programa mostrando essa massa carbonara bem italiana, tipicamente italiana, que a Carol disse. Não é do jeito que fazem no Brasil, mas essa é a próxima do tradicional. E ao final do programa, ainda agora, você vai ver a receita. Ela vai aparecer aí na sua tela, item por item, como é que a Carol preparou. Se você não pegou durante o programa, como é que ela preparou para você fazer na sua casa, que eu vou te dizer, muito fácil. Até eu vou me arriscar a fazer. Carol, agora obrigado. vai ser coma também, né? Muito obrigado pelo carinho, por tudo. E venham conhecer a cozinha aqui no Independência Center com a Carol Quartim, premiadíssima. Você vai gostar porque eu já comi aqui, tá bom? Obrigada. Boa noite para todos, até a semana que vem. Tchau. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.